Agora, o pessoal não queria que eu voltasse, não. Muito bom estar de volta, depois de uns dias de descanso. E eu queria insistir naquilo que comecei ontem a falar com os jovens. Ontem nós estávamos conversando de que a vida não é uma linha regular. A vida é desregular. A vida não é linear. A vida não é uma linha reta de fatos muito bons, muito bons, muito bons. Mas também não é uma linha reta de fatos muito ruins, muito ruins, muito ruins. Uma sucessão de desastres ou uma sucessão de vitórias. A vida é desregular. Nós estávamos lá na praia e aí estávamos nos deslocando lá. E no caminho o GPS colocou na rota uma parte que eu não sabia que era pela areia, que era pela praia. E muito sabiamente a Dani estava falando, não vai pela praia. A gente tinha pego um guia no dia anterior também, que Deus já tinha usado ali, um profeta, falando, ó, toma cuidado com as rotas pela praia porque o carro atola. Pois bem, o espírito masculino de que não, eu dou conta, fez com que eu prosseguisse no caminho. E no meio de uma viagem, numa paisagem maravilhosa, estava eu lá vendo a roda do carro na areia. Rodando e rodando, e aquela cena maravilhosa da sua esposa, você que é homem, da sua esposa profetizando do seu lado, dizendo, eu te avisei, eu falei que isso ia acontecer, e aquele caos se formando, né? E no meio dessa novidade que a vida colocou, eu desci do carro, dei uma olhada, eu consegui ver um caminho, consegui tirar o carro. E é assim, a gente estava numa viagem de férias, num ambiente maravilhoso, mas a vida é desregular, ela apresenta novidades, ela apresenta percalços, ela apresenta notícias que a gente não esperava, a gente tem vitórias que não esperava, mas tem derrotas que não contávamos também. E ontem eu conversei com os jovens sobre a pergunta, como eu fico de pé diante dessa desregularidade da vida? Estava falando que a gente não cai só quando perde, a gente às vezes cai quando ganha. Porque a gente se perde no meio das nossas vitórias, a gente deixa de lado alguns princípios, a gente deixa de lado pessoas preciosas, porque nos iludimos com as vitórias, nos iludimos com os momentos, e por vezes caímos mesmo quando estamos ganhando. E caímos por vezes, ou nos abalamos por vezes, quando as grandes derrotas, quando as grandes notícias difíceis vêm. Mas nessa noite eu queria ler com vocês um texto e dizer, talvez, o que fazemos enquanto estamos olhando para essa linha da vida. O que realmente estamos fazendo enquanto estamos olhando para a desregularidade da vida. O que estamos construindo ou como estamos lidando com essa desregularidade da vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, eu vou ler os versos de 1 a 3. Eu queria trazer algumas aplicações, algumas características dessa construção de vida, e assim diz a palavra. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam orando, adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Lucas, o autor de Atos, está aqui descrevendo o início e o desenrolar da história da igreja primitiva. Lucas talvez comece pelos resumos, resume na fala de Jesus para os discípulos de que haveria um preenchimento e um poder do Espírito Santo para que eles se tornassem testemunhas. E no capítulo 2 resume um pouco do que ele via sobre a igreja, de quem era ou de quem eram aqueles irmãos. E nós vemos na história da igreja inicial que Lucas resume o que ele está vendo com os irmãos
prosseguindo na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, em ter uma vida comunitária em que ninguém sentia falta de nada, e Deus iria acrescentando as pessoas a cada dia naquela comunidade ou naquelas comunidades. Lucas começa pelo resumo e depois ele começa a ampliar um pouco mais a história da igreja, e a gente começa a ver, principalmente ali no capítulo 5, com a história de Ananias e Safira, que essa história romântica que por vezes nós contamos de que precisamos voltar para a igreja primitiva, como se a igreja primitiva não tivesse os seus percalços e essa desregularidade, ela é só uma visão romântica bíblica. Porque nessa história toda de que a igreja tinha tudo em comum, havia também Ananias e Safira no meio deles. Desde o início da história da igreja, há desregularidade, há decepção, há desordem em alguns momentos. Nós vemos a instituição dos diáconos, né, a criação, o chamamento daqueles homens de Deus ali, quando há uma falta de equidade na distribuição de comidas entre as famílias de fala grega e hebreias. Há desde o início da história da igreja uma desregularidade, uma deslinearidade. Há no meio da história bela que Jesus está contando com esses discípulos, há notícias ruins, há momentos difíceis, há decisões difíceis a serem tomadas, há correções a serem feitas. E Lucas prossegue começando a contar as grandes histórias que estavam acontecendo no desenrolar da igreja. Ele mostra a perseguição acontecendo a partir da morte de Estevão. Depois começa a ampliar com a visão de Pedro, no capítulo 10, em que Deus leva Pedro a pregar a Cornélio, um centurião romano, levando o evangelho para alguém que não era um judeu. Após essa primeira aparição do evangelho aos gentios, Lucas volta os seus olhos não mais para Jerusalém, não mais para o grande centro, mas ele diz que a partir da perseguição a Estevão, aqueles cristãos que se espalharam ali pelas cidades do Império Romano, chegaram a Antioquia, e apesar de nas outras cidades, prioritariamente o evangelho estar sendo pregado, principalmente para os judeus, em Antioquia haviam gentios se convertendo. E por isso a igreja de Jerusalém resolve enviar Barnabé, alguém cheio do Espírito Santo, um homem referencial, para a igreja de Jerusalém para averiguar, para avaliar o que estava acontecendo ali em Antioquia. Nós chegamos aqui mais ou menos no capítulo 11 e capítulo 12, em que Lucas começa a descrever e descreve ali a prisão de Pedro, descreve a libertação de Pedro de forma sobrenatural. E nós estamos olhando aqui grandes movimentos da igreja, nós olhamos o Pentecostes, o grande derramamento do Espírito Santo. Nós vimos no capítulo 9 a grande conversão do apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 12, final do capítulo 12, Barnabé estava em Antioquia e chama Saulo, que estava em Tarso, para estar com ele. Deus levanta um profeta naquele tempo, chamado Ágabo. Ágabo profetiza que haveria uma fome naqueles dias no Império Romano, e por ter uma fome, os irmãos de Antioquia levam mantimentos através de Barnabé e Saulo para a igreja da Judéia. Esse é um resumo express até o capítulo 12 de Atos. Se você não leu Atos nessa semana, você pode ler a partir do 13. É mais ou menos isso. Então nós estamos aqui em Lucas descrevendo a história da igreja, resumindo a história da igreja, ampliando um pouco os detalhes, descortinando alguns detalhes, nos mostrando uns detalhes internos da igreja, as decepções internas da igreja, os problemas internos da igreja, nos mostrando os percalços contextuais daquela igreja, as perseguições que aconteciam e os movimentos da igreja. E eu acho muito interessante quando Lucas, no meio desses movimentos tão importantes, falando sobre movimentos sociais, religiosos, nos falando um pouco sobre o contexto político. Lucas havia acabado no final do capítulo 12 de narrar a morte de Herodes. Lucas, ele volta os seus olhos para uma reunião de oração. E o que nós lemos aqui nesses 3 versos é Lucas descrevendo para nós uma reunião de oração. E a primeira coisa que eu queria destacar é isso.
Por vezes achamos que são os grandes momentos que estão construindo a nossa história. A nossa formatura, a celebração do casamento, o nascimento do filho, o dia de uma grande vitória no emprego, a conquista de uma grande formação, a conquista de um grande emprego, a promoção, o dia que você passou no seu concurso. Mas a grande verdade sobre a vida é que não é o dia em que recebemos o diploma, não é o dia que assinamos o documento no cartório, não é a formatura final que está construindo a nossa história, mas foram os dias em que obedientemente fomos às aulas. Foram os dias em que pacientemente, fielmente, conhecemos o nosso cônjuge e conhecemos a sua família e tivemos e construímos histórias e dia após dia fomos construindo uma relação genuína, verdadeira e conseguimos avaliar o nosso coração e conseguimos aproximar as nossas histórias. Não são os grandes dias, não são as grandes reuniões, não são os grandes movimentos que estão construindo a história da igreja primitiva. Na verdade, o que está ficando claro aqui em Atos é essa insistência nos pequenos encontros, é essa insistência desses irmãos simples, num movimento novo, num movimento de novidade de vida, essa insistência constante em se aproximar de Deus, em adoração, em oração, e buscar a Ele nos movimentos simples diários, é que realmente estão construindo os passos dessa igreja, estão construindo a história desses homens. Precisamos nos convencer que nessa desregularidade da vida, nessa história que não sabemos contar o final, nesse tempo que não sabemos e não podemos controlar os efeitos da vida contra nós, amanhã, quando você estiver acordando para ir para o seu trabalho, você está construindo a sua história e a vida está acontecendo. Você não precisa esperar o grande dia de que algo vai acontecer de novo. E talvez você esteja a cada dia construindo algo para chegar lá nesse grande dia. Mas não ache que a vida está passando como se você não estivesse construindo. A vida está acontecendo hoje. O que fazemos enquanto estamos aguardando e observando a desregularidade da vida? Nós aproveitamos e vivemos intensamente, corretamente, coerentemente os nossos dias. Nós não perdemos tempo, nós não deixamos as oportunidades, nós não desvalorizamos a vida, nós olhamos para a vida e construímos ela dia após dia. É isso que Jesus diz sobre o homem prudente. O homem prudente é aquele que ouve as suas palavras e as obedece. É semelhante a alguém que construiu a sua casa na rocha. E como já disse algumas vezes, a imagem que Jesus está criando aqui é alguém que vê a superfície terrena, arenosa, de areia, e olha para aquela areia e fala assim: para que eu construa algo sólido é necessário cavar até que eu encontre rocha. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma construção subir, mas hoje em dia é máquina, mas cavar uma sapata na pá e na enxada demora. Parece que você está cavando, cavando, cavando e o buraco não aparece e as coisas não acontecem, mas sim, a cada pá de terra, a cada pá de areia que você tira, você está mais próximo da rocha, você está mais próximo de exatamente a construção ter segurança. E é isso que você vai fazer amanhã quando estiver indo para a sua faculdade, é isso que você vai fazer amanhã quando estiver indo para o seu trabalho. É isso que você faz todos os dias ao retornar para o seu lar, encontrar a sua esposa, encontrar o seu esposo, encontrar o seu filho, dar atenção para o seu filho, dar atenção para a sua esposa, dar atenção para a sua família. Você está construindo esse sentimento que nós temos e que nós queremos de ter uma família feliz, de ter uma família próspera, não no dia em que a gente sai de férias para ir para o Nordeste, mas dia após dia, quando voltamos para os nossos lares, quando estamos nas nossas casas, quando nós estamos construindo a nossa rotina. A primeira coisa que eu queria destacar para você é essa: a vida não está passando, a vida está acontecendo. A vida está acontecendo dia após dia, nos pequenos encontros, nos pequenos momentos, em uma reunião de oração. Lucas está descrevendo a história da igreja e para os grandes momentos, para descrever o que aconteceu no encontro de oração.
Isso serve para nós também começarmos a avaliar o nosso coração em como encaramos esses momentos que estamos aqui. São esses momentos que estão construindo a nossa fé, são esses momentos simples, dominicais, rotineiros, na mesma igreja, no mesmo banco, com as mesmas pessoas, que estão construindo a nossa vida de fé, que estão fazendo a nossa vida acontecer, que estão construindo as grandes histórias que Deus há de contar. Não escrevemos a história nos grandes momentos. Podemos ter grandes impactos, podemos ter grandes emoções e grandes sentimentos, mas esses passam com o vento. Relações contínuas, construídas diariamente, vida contínua, construída diariamente, é que faz a vida acontecer e que faz a história ser construída. Como é que você tem valorizado os seus encontros familiares? Como você tem valorizado a sua segunda-feira? O dia de amanhã em que você vai acordar para fazer a mesma coisa, com as mesmas pessoas, mas com a possibilidade de construir algo concreto para você diante de Deus. Mas há uma segunda coisa que eu queria destacar aqui. Lucas está narrando a história da igreja, e imagino que um homem que parou para analisar, como ele começa a dizer, sobre as histórias que haviam acontecido e faz uma pesquisa de campo e se dedica a ouvir histórias, ele precisou selecionar aquilo que seria escrito e registrado para nós. E Lucas para registrar que não em Jerusalém, não com Pedro, Tiago e João, não com os principais atores da igreja naquele momento, não com homens que haviam seguido a Jesus, ou que são aqueles que estão descritos nos evangelhos, mas com Barnabé, com Lúcio de Cirene, com um aparentado de Herodes e com um grande perseguidor. Havia uma reunião especial que haveria de mudar a história da igreja primitiva e a história da igreja de Jesus. O que eu quero destacar aqui é que não são com os grandes atores, não são com os grandes influencers, não são com os grandes nomes, são com essas pessoas simples que se reúnem corriqueiramente, que Deus está escrevendo a nossa história e que enquanto observamos a vida acontecendo e essas histórias e notícias boas e ruins vindo sobre nós, são as pessoas que estão corriqueiramente do nosso lado, que Deus irá usar e que Deus tem usado para construir a nossa vida. Essas pessoas simples, talvez ainda não reconhecidas pela igreja em Jerusalém, por ser uma novidade a igreja de Antioquia, são pessoas descritas por Lucas como pessoas cheias do Espírito Santo. Havia na igreja de Antioquia mestres e profetas. Sim, eu brinquei que a Dani estava profetizando. A sua esposa é assim, alguém que Deus usa na sua vida. O seu esposo é assim, alguém que Deus usa na sua vida. O seu filho é assim, alguém que Deus usa na sua vida. Você não precisa dos grandes encontros, você não precisa dos grandes profetas, não são as buscas pelos grandes nomes, os grandes livros que Deus usa diariamente na nossa vida. São essas pessoas simples, são as pessoas do seu trabalho, são os seus amigos antigos, já esquecidos. São as pessoas simples dos nossos dias, que são os mestres e profetas que Deus separou para caminhar conosco e que conhecem a nossa história, que estão construindo a nossa vida. Você talvez seja um mestre para alguém e você nem sabe. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes jovens falam, olha, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Eu não sei para que eu tenho que ir para uma reunião, e eu acho que é um movimento tão desse tempo a gente olhar a igreja como algo para mim, como ir à comunidade, ir à participação comunitária como algo para mim, e que na verdade eu estou aqui e eu venho às celebrações. Sim, é óbvio que eu tenho a expectativa de receber algo, mas eu venho para as celebrações, eu participo dos encontros, porque eu sei que nesses encontros simples com as pessoas da minha comunidade, de alguma forma, eu posso ser o ouvido que a pessoa não tem em casa.
eu posso ser a boca que a pessoa não tem no seu dia a dia. Eu me coloco como servo de Deus, eu me coloco como alguém que pode manifestar a graça de Deus, sabendo que nesse encontro simples aqui, corriqueiro, dominical, na mesma igreja, que talvez você seja há 20 anos, hoje pode ser que a sua vida impacte a vida de alguém. Pode ser que Deus não me use, pode ser não a minha palavra, mas pode ser o seu abraço. Pode ser a forma que você cumprimenta alguém, pode ser a forma que você recebe alguém, pode ser um olhar que a pessoa não recebe há muito tempo. E é isso que a comunidade de fé precisa ser. Quando nós falamos de acolhimento, nós estamos falando muito além de pegar os dados e o nome de alguém. Nós estamos falando de acolher vidas. O que a igreja simboliza, o que a igreja significa nesse tempo, a boa notícia para você que não faz parte de uma igreja, para você que está aqui numa primeira ou numa segunda reunião, a boa notícia é que aqui há espaço para todos. Há lugar na mesa, há espaço para você. Eu não sei quem você é, eu não sei a sua história, mas o que Jesus quer contar a partir da nossa vida é que aqui não é um reino seleto para alguns poucos familiares, para alguns poucos escolhidos, mas aqui é um reino para todos, porque o Rei deu a sua vida para todos. Essa reunião não está em torno de um nome, de uma pessoa, de alguém favorecido. Essa reunião não acontece porque nós merecemos, mas essa reunião acontece porque o Rei dos Reis resolveu nos amar. Essa reunião acontece porque no meio de alguém que é parente de Herodes, no meio de um assassino que era Paulo, no meio de pessoas que não eram preparadas ou reconhecidas pela igreja principal da época, há a presença do Espírito Santo e há uma comunidade de fé que exala o amor de Jesus. A vida está acontecendo, a história é desregular, mas eu tenho a oportunidade de diariamente estar construindo com aqueles que Deus separou para a minha vida, para esses amigos simples, para esses amigos que talvez para outros sejam totalmente anônimos. Deus está dando a oportunidade para que eu construa a vida com eles, para que eu valorize a vida com eles. Mas há algo mais especial ainda que eu queria contar para você, que eu queria enfatizar para você nessa noite, em que há uma grande diferença. Há uma grande diferença em termos da presença de Jesus. No meio dessas histórias, ouvimos aqui perseguição. Estevão foi morto, apedrejado. Ouvimos aqui dissensões no meio da igreja. Dificuldade de entender se o evangelho é só para judeus ou é para todo mundo. Dúvidas aparecendo. Decisões difíceis a serem tomadas. Não estamos ignorando que nessa desregularidade da vida há coisas extremamente complexas. Futuro a ser decidido. Mas há algo impressionante que acontece aqui. No meio de um dia de reunião e adoração, jejum e busca por Deus. No meio de um encontro de irmãos simples. Lucas diz, e o Espírito Santo disse. E essa é a grande diferença que eu queria contar para você. Nós estamos aqui, mais um domingo, na mesma igreja. Nós estamos aqui, mais um domingo, com as mesmas pessoas. Mas eu queria dizer para você que há algo especial nesse lugar, e há algo especial na minha vida, e há algo especial na vida desses irmãos, e há algo especial que pode acontecer com você, que é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que é no meio desse abalo da vida, que é no meio dessas notícias da vida, o Espírito Santo dizer algo e você saber por onde caminhar. É isso que Jesus diz para os seus discípulos: olha, eu estou partindo, João capítulo 14, mas vocês sabem o caminho. Um dos discípulos diz para Jesus: olha, qual é o caminho? E Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vocês podem me seguir, vocês podem seguir os meus passos, porque como o pastor Novaes nos lembrou, ele promete que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez você esteja aqui nessa noite, olhando para essa desregularidade da vida, recebendo notícias muito difíceis.
Talvez você esteja sentindo que a vida está passando e parece que as suas possibilidades de construção ou de reação na vida são nulas. Talvez você olhe para a sua rotina e olhe para a sua história e fala o quanto você tem dificuldades de responder à vida. E quanto parece que a vida passa como um vapor. Mas eu queria te animar dizendo que dia após dia você tem construindo a sua história. Que com essas pessoas que estão ao seu lado, que com a sua família, que com os seus amigos do trabalho, da faculdade, os seus amigos da igreja, as pessoas que te trouxeram aqui nessa noite, de uma forma muito humilde, te convidaram para estar aqui. Com essas pessoas, Deus tem construído a sua história, mas há algo especial que pode acontecer no seu coração nessa noite, que é ter a direção de Deus para a sua vida. Que é no meio de impactos difíceis, você poder, num dia simples, fechar a porta do seu quarto e dizer: Senhor, eu preciso do teu direcionamento, eu preciso da sua resposta. E você, num encontro simples, numa fala simples, receber essa direção, receber esse direcionamento. É isso que Jesus possibilitou para a gente através da cruz do Calvário. Que nós não andássemos mais sozinhos. Que no meio das aflições da vida, nós não andássemos como se não tivéssemos por onde trilhar o nosso rumo. E por isso ele pode dizer para os discípulos: olha só, no mundo vocês terão aflições, mas vocês podem encarar a lida diária com ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês podem encarar a lida diária com ânimo, porque eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês podem encarar a lida diária, a construção diária, o seu cavar diário da vida com animosidade, com expectativa, apesar das aflições e das dificuldades, porque eu vos deixo a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Vocês podem sim encarar a segunda-feira e começar a sua semana tendo expectativa de que as coisas acontecerão e a vida pode ser surpreendida por novidades, com coisas que não esperávamos. Porque esse Jesus que deu a sua vida para que tivéssemos um relacionamento com Deus, não pôde ficar preso numa cruz. Não pôde ficar restrito em uma tumba. E ele venceu a morte. E ele está aqui nesse momento dizendo: sim, minha filha, sim, meu filho. É essa voz que você pode ouvir todos os dias. É essa expectativa que você pode ter todos os dias. É esse direcionamento que você pode ter todos os dias da sua vida. Não sei se você já havia escutado essa voz no seu coração alguma vez. Mas eu tenho expectativa e tenho consciência de que nessa noite, talvez você que nos visita, talvez você que esteja aqui há algum tempo, esteja ouvindo no seu coração que você pode confiar nessa voz, que você pode ter esse direcionamento diário na sua vida. E eu queria te dar uma oportunidade de dizer para Jesus: sim, é isso que eu quero. É isso que eu preciso hoje. Eu preciso encontrar isso todos os dias. Eu preciso ter esse direcionamento vindo do alto. Eu preciso ter essas respostas que eu não tenho hoje. E eu preciso ter essa segurança que eu não tenho hoje. E você pode ter elas em Jesus. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Não sei quais têm sido os momentos da sua vida, se difíceis ou fáceis. Em qual momento da história você está, se no alto ou embaixo. Mas em todos esses momentos, eu sei que Jesus estará lá contigo, te guiando, te dando direcionamento, te dando suporte, fazendo com que você veja os seus dias com valor, fazendo com que você veja a sua construção de vida, a sua faculdade, a sua família, o seu trabalho, não como mais um dia a ser despendido de energia, mas como parte da construção da sua vida. Se você sente nessa noite, se você quer nessa noite falar assim: Jesus, eu preciso de Ti, eu quero a Sua direção nos meus dias. Eu quero a Sua presença e a Sua voz nos meus dias. Eu queria convidar você, no seu lugar, a ficar de pé.
Se você nessa noite quer tomar essa decisão e falar assim: Senhor, fala comigo nesses dias, direciona a minha vida, constrói a minha vida, me ajuda a valorizar os dias, me ajuda a valorizar os amigos, me ajuda a valorizar a minha família, me ajuda a construir essa história. Seja o meu guia, seja essa voz que constrói a vida comigo. Eu queria convidar você a tomar essa decisão nessa noite e a dizer isso para Jesus. Sim, Jesus, é da sua voz, é do seu poder que eu preciso. Fique no seu lugar agora, quero orar por você. Nós queremos te conhecer para te ajudar a conhecer a Jesus Cristo. Nós queremos te ajudar a conhecer essa voz, a discernir essa voz. Por isso, há um desafio para a sua vida, para que esse Espírito que disse possa dizer para você todos os dias aquilo que Ele tem preparado para você. Alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão, que deseja entregar a sua vida a Jesus? Sim, Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque temos a Tua voz, temos o Teu direcionamento. No meio de tantas perguntas, no meio de tantas novidades, no meio de tantos embates, no meio de tantos desafios, dia após dia o Senhor nos convida a levantar e a construir a nossa vida. Dia após dia o Senhor nos dá pessoas preciosas para nos suportar, para nos alegrar. E dia após dia podemos ter a sua voz nos auxiliando, nos levando para os teus propósitos. Nos ajuda, Senhor, a sermos guiados pela sua voz. Nos ajuda, Senhor, a não desanimarmos da nossa luta. Nos ajuda, Senhor, a não desvalorizarmos essas pessoas preciosas que o Senhor colocou ao nosso lado. E seja nosso guia, Espírito Santo, para que haja a tua obra em nós. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. E é a partir desse encontro simples que as viagens missionárias acontecem. Que Deus envia Barnabé e Saulo para irem pelo Império Romano e chegarem aos confins da terra. A minha oração por você é que, a partir dos seus encontros simples, de oração com a sua família, vocês sejam enviados para espalhar esse amor, para espalhar essa graça, aonde Deus nos colocar. Essa é a nossa oração. Vamos louvar, vamos ficar de pé para encerrar.